Sério, eu não tinha noção do quanto essas coisas realmente estavam atrapalhando a minha vida nas mais diversas áreas possíveis. Fala pessoal, Bruno Prado aqui, e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algo muito íntimo para mim, algo realmente muito pessoal. Eu quero compartilhar trechos da minha sessão de hipnoterapia que eu fiz semana passada para tratar medo do julgamento. E esse medo do julgamento estava me atrapalhando bastante aqui no canal do YouTube, estava realmente me impedindo de ser mais espontâneo, estava me impedindo de ser mais natural nos vídeos, de gravar em novos formatos, como por exemplo nos vlogs que você já viu aqui, ou por exemplo no review de algum produto que eu adquiri. Então, se de alguma forma você se conecta também com isso, se você percebe que esse medo do julgamento está te atrapalhando, está te atrasando, está te impedindo de crescer, de prosperar, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais leve, escreve aqui abaixo nos comentários em que área da sua vida você percebe que isso tem acontecido com você. Pessoal, eu trabalho nesse meio de desenvolvimento pessoal há quase 5 anos. E de lá para cá eu vim percebendo várias questões que eu pude resolver através de métodos terapêuticos. Eu não tô aqui para puxar sardinha falando só da hipnoterapia não, tá? Ela realmente é uma ferramenta fantástica, me ajudou e me ajuda bastante. Só que no meio desse caminho eu fui buscando outras coisas diferentes que pudessem, quem sabe, me proporcionar algo que a hipnoterapia até então não proporcionou. Então eu fiz treinamentos imersivos de inteligência emocional, de forte impacto emocional. Eu fiz constelação familiar, microfisioterapia, ayahuasca eu já tive acesso também umas 8 vezes, e se por acaso você ainda não viu meu vídeo falando e compartilhando sobre a minha experiência, eu vou deixar ele linkado aqui abaixo desse vídeo aqui para você assistir, tá? E o que aconteceu? Conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui me deparando com algumas barreiras, né? Então, eu sempre trabalhei com Instagram, mas no começo era muito difícil para mim, eu não conseguia fazer um stories. Às vezes um story de 15 segundos levava 30 minutos. Eu fazia, apagava, não me sentia bem fazendo aquilo, eu achava o tempo inteiro que as pessoas não iam gostar. Aí eu fiz uma terapia, fiz outra terapia, e as coisas aos pouquinhos foram acontecendo, foram fluindo, foram se desenvolvendo. Só que parece que a régua vai ficando ainda mais alta. As coisas que eram simples eu consegui fazer, outras coisas mais complexas foram me gerando um desconforto. E é muito interessante e é bom você prestar atenção nisso também nas questões do seu dia a dia, porque se te incomoda, diz mais sobre você do que sobre o outro. E quer saber como é que você se depara com um conflito diante de alguma atividade? É só você começar a prestar atenção quando ela começa a te incomodar. E eu não tô falando de uma dor, uma coisa, meu Deus, eu não aguento mais viver isso. Não. Eu tô falando de um desconfortozinho. Então, por exemplo, imagina que você quer começar um canal no YouTube igual eu comecei o ano passado. E você se prepara para aquele canal porque você quer fazer com que ele cresça rápido e atinja objetivos pessoais que você estipulou. Você precisa criar um roteirinho. Aí você fala, hoje eu vou criar o meu roteiro do meu vídeo que vai sair na semana que vem. Aí você senta, pega o teu papelzinho no teu computador e começa a scriptar o teu roteiro. Só que assim, 5 minutos ali, você já percebe que te deu uma sede de repente. E você, eu vou beber uma aguinha e eu já volto para continuar. E você sai e volta. Agora eu vou fazer. E você continua scriptando o seu roteiro quando te dá uma fome. E você, eu vou comer um negocinho ali e eu já volto para continuar. E você sai e volta. Agora eu vou continuar. E você começa. Nossa, acho que eu bebi muita água, vou fazer um xixi. O que está acontecendo? A sua mente está querendo te tirar dali. A sua mente está te protegendo através dessas vontades que surgiram do nada para te tirar daquele lugar ali. Então sim, isso é uma proteção e pode querer dizer que existe um padrão emocional por trás desse comportamento que você está tendo. Isso sem contar, claro, dos padrões emocionais de tipo ter que fazer uma palestra, ter que apresentar um produto numa empresa de forma pública, numa live, numa reunião online. Se aquilo começa a te gerar um desconforto, começa a te gerar uma crise de ansiedade, aí, claro, é óbvio que você tá com alguma coisa para ver. No meu caso, pessoal, quando eu comecei com a ideia de fazer um canal no YouTube, não foi agora, essa ideia surgiu há mais ou menos uns 2 anos atrás, porque eu sempre gostei muito de produzir conteúdo, eu sempre gostei muito de tecnologia, câmera, áudio, vídeo. Então, assim, a minha desculpa na época, quando eu não tinha todos os equipamentos que eu tenho hoje, quando eu tiver aquela câmera que estoura o fundo e deixa o fundo bonito, aí sim eu vou começar o meu canal no YouTube. Ou ainda, quando eu tiver um microfone super legal, que me dê um áudio bom, com uma voz aveludada, aí sim
eu vou começar o meu canal no YouTube. Não, quando eu tiver um lugar próprio, com uma iluminação, com uma acústica boa, aí eu vou começar o meu canal no YouTube. Ou seja, eu começava a criar um monte de desculpa para não começar o meu canal no YouTube. Só que é muito interessante porque você vê vários YouTubers hoje com canais gigantescos, pessoal, que começaram com celular, não tinha microfone especial, não tinha microfone profissional, não tinha câmera profissional, não tinha cenário, não tinha estúdio, não tinha nada. E simplesmente fizeram, aconteceram e hoje colhem os frutos disso. E sabe o que aconteceu, pessoal? Quando a gente teve a ideia de montar essa sala aqui, por sinal, nos últimos vídeos eu falei um pouquinho sobre a estrutura dessa sala, eu já comecei a pensar, eu vou comprar aquela câmera, eu vou comprar aquele microfone, eu vou fazer aquela acústica, a iluminação, isso e aquilo. E até que chegou num ponto que eu me deparei com todas as ferramentas que eu precisava e muitas vezes várias delas que eu realmente não precisava. Eu tava com o meu setup completinho, eu falei, agora eu preciso gravar. Aí eu comecei a sentir o desconforto, porque eu não tinha mais desculpas em relação a equipamentos para começar o meu canal, e aquilo começou a me incomodar, porque eu não conseguia mais me enganar sobre o porquê que eu não consigo gravar um vídeo. E aquilo foi se arrastando, pessoal, foi se arrastando, e foi incomodando, e foi aumentando, até que chegou num dia eu falei, caramba, eu preciso resolver isso aqui de uma vez por todas. Aí eu procurei um amigo meu que é hipnoterapeuta e a gente troca terapias de vez em quando. E eu falei, cara, isso tá me incomodando, eu quero muito, eu gosto de produzir conteúdo, mas infelizmente eu não tô conseguindo gravar um vídeo porque isso tá me atrapalhando, isso me tira da mesa o tempo inteiro na hora de fazer um roteiro, isso faz com que eu fique criando desculpas e justificativas, é falta de tempo, é falta de horário, é isso e aquilo e não faço vídeo. E lá fui eu fazer uma terapia. E nessa terapia vieram várias questões da minha infância, juventude, adolescência, né? Questões que eu sofri bullying, questões que eu sofri assédio no meu trabalho, que foram reforçando padrões de impotência e desvalorização dentro da minha mente que fizessem com que eu não me sentisse bom o bastante, por consequência, tendo medo do julgamento das outras pessoas em relação a essa produção de conteúdo. Do tipo, ah, será que vão gostar? Será que não vão? Será que vão me julgar? Pô, mas tem tantos vídeos tão legais, porque a gente se compara o tempo inteiro com pessoas que estão muito melhores. Então eu gosto de produzir vídeo, de fazer todo esse cenário aqui que você tá vendo. Só que óbvio, tem pessoas que vivem disso, que são profissionais, que são videomakers, filmmakers e fazem um cenário 10, 100 vezes melhor que esse. Ou seja, eu não tinha desculpas e aquilo estava tomando conta de mim, me impedindo de conquistar o que eu queria. E o que aconteceu? Esse processo fez muito sentido para mim. Eu trouxe várias questões que realmente se conectavam com aquilo que eu sentia naquele exato momento. E aí, a partir disso, eu percebi que após essa terapia, aos poucos, eu não tô falando que foi do dia para a noite, tô falando assim, uma questão de dias, algumas semanas, aquele desconforto foi passando. Foi melhorando. Aí eu fui me apoiando em algumas ferramentas ainda, como por exemplo, criar um super roteiro, precisar de um teleprompter bem scriptadinho para poder fazer, né? O que é legal porque eu tô fazendo, eu tô me sentindo melhor por estar fazendo. Só que ao mesmo tempo, as pessoas às vezes percebem que você tá um pouco rígido na hora de gravar, que você tá meio formal demais, usa umas palavras meio difíceis, sabe? Mas tudo bem, até aí tá tudo bem, porque você tá fazendo, tá acontecendo. Só que claro, você quer evoluir, você quer fazer coisas melhores, você quer fazer coisas diferentes. Eu tô indo aqui para quase 70 vídeos nesse canal. Aí eu já comecei a pensar, caramba, deve ser legal gravar vlog, né? Vlog em lugares abertos, em parques. E agora, nesta quarta-feira desta semana, provavelmente você veja esse vídeo amanhã, eu vou viajar. Eu tenho muitos projetos de fazer vídeos diferentes lá. Só que, mais uma vez, eu comecei a me sentir desconfortável fazendo esses vlogs. Eu comecei a me sentir desconfortável. E não era quando eu tô sozinho nessa sala, igual você tá vendo nesse exato momento. Mas, por exemplo, quando eu tô num lugar público e eu começava a gravar e passava alguém olhando, aquilo ali me desconcertava demais, parava, eu quebrava a minha linha de raciocínio e não conseguia mais fazer. Aí eu já ficava pensando, putz, essa pessoa aí deve estar me achando besta gravando aqui no meio do nada, sozinho, com esse pau de selfie na mão. E mais uma vez, eu comecei a sentir aquele desconforto, porque eu quero evoluir, eu quero fazer melhor, eu quero fazer mais. O que aconteceu? Dali terapia. E é sobre essa terapia que eu quero falar para você aqui agora, as cenas de formas pontuais, compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história e da minha jornada para você. Pessoal, até peguei o meu celular aqui porque são algumas cenas, eu não quero deixar nenhum detalhe de fora porque eu acredito que vai ser muito importante e talvez você se conecte com algo que você está ouvindo ou vendo eu dizer aqui e faça sentido para você também. Para quem não sabe, a hipnoterapia ela trabalha com o processo de regressão. E regressão, diferente do que as pessoas
dizem por aí, não tem nada a ver com regressão a vidas passadas. Pode acontecer dependendo da sua crença, mas regressão nada mais é que acessar uma memória passada. Se eu te perguntar o que você almoçou na semana passada, na terça-feira, você me diz arroz, feijão, carne, salada de tomate e alface. Isso foi uma regressão, porque você trouxe para sua mente nesse exato momento algo que você já viveu. Então o processo terapêutico é mais ou menos assim que funciona também, é trazer uma cena passada. Lembrando que a nossa mente o tempo inteiro, ela salva informações de acordo com a forma como eu as interpreto. Então a minha mente vai salvar algo e vai trazer para minha mente nesse exato momento aquilo que eu acho que aconteceu, aquilo que para mim foi realidade, não necessariamente um fato. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Dentro do meu processo terapêutico, eu voltei para algumas cenas muito interessantes. E uma delas, pessoal, foi quando eu tinha 2 meses de gestação dentro da barriga da minha mãe. Algumas pessoas vão dizer, Bruno, mas a gente não tem capacidade de lembrar de coisas como quando a gente estava na barriga da mãe, mas a ciência não diz isso, e etc, etc. Pessoal, eu não estou aqui para dizer o que a ciência diz ou não, para dizer se é certo ou errado. Na minha mente, que não sabe a diferença entre o que é real e imaginário, eu trouxe uma cena no qual eu estava dentro da barriga da minha mãe aos 2 meses de gestação. E o que aconteceu, pessoal? A minha mãe já me contou essa história, que durante a minha gravidez inteira, ela teve alguns sangramentos. E aquilo deixou ela muito preocupada. Então era todo mês, todo o tempo ela pensando, meu Deus do céu, eu tive mais um sangramento. Será que eu vou perder o meu bebê? Será que vai acontecer alguma coisa com ele? Será que ele vai ter algum problema? Então eu trouxe essa cena. Pessoal, e olha que interessante, nessa cena eu senti o medo que a minha mãe sentiu de me perder. E na verdade, para mim, era o medo de morrer. Como se algo de ruim fosse acontecer comigo naquele momento. E aquilo me gerou uma insegurança muito grande. E o que a gente fez nessa cena? A gente ressignificou. Ou seja, eu dei um significado diferente para aquela criança, para aquele bebezinho de 2 meses dentro da barriga da mãe, tirando ele daquela situação negativa, amenizando, aliviando, quem sabe eliminando aquele medo de que algo de ruim pudesse acontecer. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre o que é ressignificação e como fazer uma ressignificação dentro da sua mente, eu vou deixar também aqui abaixo desse vídeo um outro vídeo que eu fiz falando sobre como ressignificar crenças. Terminando esse vídeo, você assiste ele para ficar claro. A próxima cena, pessoal, aconteceu também dentro da barriga da minha mãe, só que agora eu estava com 3 meses de gestação. A minha mãe me contou que quando ela era jovem, tinha os seus 23, 24 anos, ela trabalhava numa loja de calçados, se eu não me engano. E nessa loja de calçados, ela adorava trabalhar lá, porque ela sempre foi muito comunicativa, muito versátil, conversava com todo mundo, gostava de pessoas. Só que de vez em quando aparecia um cliente ou outro que era meio mala, que era meio grosso, meio arrogante. E eu trouxe na terapia uma cena em que a minha mãe estava sendo constrangida por uma cliente que foi grossa, que foi estúpida, que de alguma forma humilhou ela ali dentro da loja. E o que aconteceu? Eu senti aquele constrangimento naquele momento dentro da terapia. Eu senti aquela vergonha por estar sendo constrangido por uma outra pessoa, muitas vezes na frente de outras pessoas, que reforçou em mim uma insegurança, um medo, uma vergonha. Para não ficar muito repetitivo aqui, pessoal, não vou ficar dizendo o que a gente fez em toda a cena, mas basicamente a gente deu significados diferentes, quebrando aquela emoção, eliminando aquela emoção negativa, tornando ela positiva. E a próxima cena, pessoal, eu tava com 3 anos de idade, eu tava no quintal de casa, e eu lembro que a minha mãe, ela tinha comprado uma geladeira, e a caixa da geladeira, ela deixou lá no quintal até jogar fora, e eu fiquei brincando com essa caixa, como se fosse uma casinha, como se fosse, sei lá, um bunker do exército, sei lá o que eu tava pensando naquele momento. E eu tinha um primo que tinha a mesma idade que eu, e um dia esse primo foi lá em casa, e ele tava lá brincando comigo dentro dessa caixa, só que, pessoal, eu era meio mimado, e eu posso admitir e assumir isso com vocês aqui agora, e eu não queria que ele brincasse na minha caixa porque eu tinha medo que ele estragasse a minha caixa, porque era a minha caixa, era a minha casinha, era a minha barraca, sei lá o que eu tinha pensado naquele momento. E eu comecei a tratar ele mal, tipo, sai daqui, é meu, você não vai brincar, isso e aquilo. E a minha mãe, acho que ouviu alguma coisa, ela chegou e me deu uma bronca na frente dele. E o que aconteceu? Eu me senti humilhado, eu me senti constrangido, eu não me lembro se ela me deu uns tapas, mas aquilo me gerou um constrangimento na frente, mais uma vez, de uma outra pessoa. Uma outra cena muito interessante que apareceu para mim também foi quando eu tinha 6 anos de idade. Eu estava em casa, no meu berço, no escuro, dormindo, quando de repente eu me deparo com os meus pais brigando. Eu acordei assustado, os meus pais estavam tendo uma discussão meio calorosa, alguma coisa assim, e eu tive medo. E não foi só o medo da briga, de que algo de pior acontecesse, mas foi medo deles se separarem.
né? Porque nenhuma criança entende muito bem o que é separação, porque normalmente ela tende a ficar com um, por mais que a guarda seja compartilhada. E sempre tem algum que vai sair de casa e o outro vai ficar. E a criança muitas vezes tem a interpretação, tem um sentimento de abandono. Por acaso eu atendi uma cliente uma vez que ela se separou do marido e ele saiu de casa e deixou ela com a estrutura do lar. E um dia a filhinha de 4 anos dela chegou e falou assim: Mamãe, o que eu fiz pro papai ter ido embora? olha só a criança trazendo uma culpa gigantesca para ela, sem entender o que aconteceu. A mãe respondeu. Nada, filha. Você não fez nada. Você é uma filha maravilhosa. Aí ela foi explicar o que tinha acontecido. Aí a menininha disse então. Então o que você fez pra ele ter ido embora? Ou seja, a culpa sempre vai para alguém. Se a culpa não for para mim, a culpa vai ser para você. A culpa nunca fica no ar solta de forma aleatória. A próxima cena que veio na minha terapia é quando eu tinha 12 anos de idade e eu fazia bullying com um amigo meu. Não era aquele bullying agressivo, de bater, de xingar, de humilhar, né, de uma forma bizarra na frente das outras pessoas. Mas era de ficar fazendo piadinha constrangedora, de ficar zoando. Ah, você é não sei o quê, você é um viadinho, você nananã. E eu ficava fazendo isso com ele. E ele era meu melhor amigo nessa época na escola. Eu almoçava na casa dele, a gente fazia trabalho juntos, fazia feira de ciências juntos, dormia na casa dele já, ou seja, a gente tinha uma amizade muito legal. Mas eu ficava diminuindo ele o tempo inteiro. E olha que interessante, por que eu fazia isso se ele era meu amigo? Porque eu me sentia inferior a ele. Porque ele era aquele amigo que tinha todos os brinquedos tecnológicos, ele tinha Game Boy, ele tinha TV sem fio, pequenininha de mão, ele tinha o melhor celular, ele tinha câmera digital, e na época os meus pais não tinham condições de me dar aqueles brinquedos, aqueles eletrônicos. E eu, reforçando aquele padrão que eu já conhecia lá atrás, eu me sentia inferior a ele. E para que eu me sentisse melhor, a forma como a minha mente entendeu de fazer isso, de gerar isso, era diminuindo alguém que eu considerava maior ou melhor que eu. Olha que interessante. Só que sendo terapeuta, eu já tinha mais consciência na hora que eu fiz a minha terapia. Então me veio a seguir culpa. E dentro do processo terapêutico, eu imaginei que ele estava na minha frente, pedi perdão, pedi desculpas, dei um abraço nele, falei que ele era meu amigo, expliquei o porquê que eu tinha feito aquelas coisas e que ele jamais precisaria se sentir daquela forma de novo, porque sim, ele era um cara fantástico, sensacional e etc. O que eu fiz? Tirei aquela angústia, aquele peso. Porque muitas pessoas não entendem e não têm a mínima noção de que a culpa te gera vários padrões e comportamentos negativos na sua vida. E hoje a culpa, por ter feito alguma coisa ou acreditar que fez alguma coisa, pode estar te atrapalhando. Porque a culpa gera um sentimento de punição. E se você é culpado, você merece ser punido, você não merece uma coisa boa. Só que a nossa mente não sabe a diferença entre real e imaginário e ela não tem caixinhas que separam as áreas da nossa vida. O que acontece? Você leva esse sentimento de falta de valor para todas as áreas da sua vida. E aí o que acontece? Você não se sente bom o bastante para ter um relacionamento legal, para ter um emprego legal, para ganhar dinheiro, para constituir uma família e conquistar tudo aquilo que você deseja. E a última cena que veio na minha terapia, pessoal, foi quando eu tinha 17 anos de idade e eu namorei uma menina de 15 anos do colégio lá onde eu estudei. E o que acontece? Eu era amigo dela, frequentava a casa dela e a gente se dava super bem. Só que a gente começou a se gostar, a gente começou a se relacionar e a gente acabou ficando e a gente acabou namorando. Só que a gente namorou escondido porque ela sempre disse que o pai dela não queria que ela namorasse tão jovem assim. Mas, claro, os pais dela descobriram e o pai dela me proibiu de ter acesso a ela, me proibiu de namorar com ela, me proibiu de ver ela. Pessoal, a partir desse momento, mais uma vez eu reforcei um padrão de impotência, desvalorização, inferioridade que já existia dentro da minha mente. Por quê? Porque eu achava que ele não queria que eu namorasse a filha dele porque nós éramos diferentes financeiramente. E o interessante é que ele nunca me disse o motivo, ele nunca disse, é por isso que eu não quero que você namore a minha filha, porque antes dele saber que a gente estava namorando, eu frequentava a casa dele direto e ele me adorava, a gente tinha uma relação super legal. Em resumo, pessoal, cada uma dessas cenas que eu trouxe aqui para vocês, que eu compartilhei aqui com vocês, reforçou padrões negativos em mim que me impediam de colocar para fora algo de melhor que eu tinha, porque o tempo inteiro eu ficava pensando que eu não era bom bastante, que eu não era seguro bastante, que as pessoas iam me julgar. Sabe a famosa síndrome do impostor? Você sabe que você tem todas as ferramentas, você tem condições de fazer, mas lá no fundo eu não sentia a mesma coisa que eu racionalmente sabia. E olha que louco, pessoal, eu fiz essa terapia faz 3 dias e agora eu tô aqui gravando esse vídeo para você sem roteiro, sem teleprompter, de forma extremamente espontânea, abrindo meu coração para dizer aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, aquilo que eu passei e os frutos que eu tô colhendo aqui nesse exato momento por ter resolvido essas coisas. E eu tô falando que foram
3 dias, pessoal. Aí eu quero deixar uma reflexão com você aqui agora. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa que era importante para sua vida, que fariam com que você crescesse, se desenvolvesse, conquistasse algo legal, simplesmente por não entender os padrões e comportamentos que existem dentro da sua mente que fazem com que hoje você não consiga realizar essas coisas? Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui abaixo nos comentários algum insight que você teve, alguma lembrança de uma cena que você viveu, que você se sentiu de uma forma ruim, que talvez hoje se conecte com um padrão negativo que você tem. E claro, se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like, não te custa nada e você me ajuda muito a fazer com que esse canal cresça e eu possa entregar conteúdo cada vez mais, atingindo muito mais pessoas. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!